Aí quem vai entrando, Salve Maria, Reginaldo, Daiane, Cristiane, ó, tá lotado hoje, hein? Consegue me ouvir bem, Maíra? Vamos tirar mais 2 minutinhos. Lucas, meu cabeleireiro, Ferreira. Gente, esse aí que entrou agora é irmão da Luana, é filho do Davi. É o irmão da Luana, o irmão mais velho da Luana. Luiz, salve Maria. Um livro trintão, Um Olhar que Cura, Padre Paulo Ricardo. Adquiram esse livro e vocês vão para o céu. R$30, procura na internet que vocês vão achar lá. Vamos então. A Luana entrou aí. Dá oi pro seu irmão, Luana. Vamos começar então traçando o sinal da cruz sobre nós. Pedimos a graça do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido e Pai amado, nesta hora, Senhor Jesus, que o Senhor separou para que a gente participasse, Senhor Jesus, juntos, de um ensinamento da Tua fé, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Pai, que todo tipo de atrapalho, Senhor Jesus, que possa vir, Senhor Jesus, durante essa live, que possa cair por terra, Senhor. E nós pedimos a graça, Senhor Jesus, de ter ouvidos de discípulo, Pai, para ouvir bem a Sua palavra e que ela fique gravada em nossos corações e que nós possamos viver essa palavra, que nós possamos viver todos os ensinamentos que aqui serão partilhados. Nós pedimos pela intercessão de São Domingo de Gusmão, nós pedimos pela intercessão de São Luís Maria Grilhão de Montfort, São João Paulo II, São Tomás de Aquino, Beata Helena Guerra e todos os santos e santas de Deus. E pedimos a poderosa e indispensável intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, a última live que a gente fez, a gente falou sobre a gula, né? O que acontece com uma pessoa que tem gula, né? Tem vários distúrbios, a falta de obediência, tem a sonolência, então acarreta na preguiça. A pessoa gulosa, ela perde algumas virtudes. A pessoa gulosa, ela também, infelizmente, ela tem um apetite sexual diferente. Então ela a pessoa que é gulosa, ela é desregrada. Enfim, nós vamos falar sobre como curar a gula. Aqueles que quiserem interagir aí, fazer pergunta, pode fazer a pergunta à vontade. Se eu souber alcançar o seu conhecimento, a sua dúvida, eu trago esse conhecimento para você. Enfim, quando a gente olha para a gula e fala que precisamos curar a gula. A gula é uma doença e precisamos curar. O que logo nos vem à memória? O que vem no nosso pensamento? O que eu devo fazer para controlar a minha gula?
O jejum. A primeira coisa que vem na nossa mente é o jejum. E para que o jejum? E por que o jejum? Parece que é uma coisa tão medieval, tão uma coisa que ficou no passado, né? A igreja mudou, tudo mudou. E por que a gente deve falar do jejum? Muitas vezes a gente olha no nosso redor, ninguém fala mais de jejum, ninguém mais fala de jejuar, de fazer abstinência, fazer penitência, ninguém mais fala sobre isso. E a gente vê como que tem acontecido as coisas no mundo. É um mundo todo desregrado. Por quê? Porque o princípio básico da vida humana é que nós temos um corpo e uma alma. Altas horas do Vá entrou. A gente tem um corpo e uma alma. Um corpo corruptível, um corpo mero mortal. Porém a nossa alma é eterna. E muitas vezes qual que é o problema? A gente se preocupa tanto em salvar o corpo que a gente esquece da alma. A gente se preocupa tanto em alimentar o corpo e esquece da alma. Vou dar um exemplo. Se amanhã eu for fazer um exame médico, o que eu faço? Faço jejum. Mas se o padre te dá como penitência 3 vezes por semana fazer jejum, você não faz. Não é verdade? Porque a gente perdeu o equilíbrio entre o corpo e a alma. E pensando dessa forma, a gente vê como que está destruída a humanidade. A gente vê homem na rua que se parece com mulher, a gente vê mulher na rua que se parece com homem. Por quê? Porque está desregrado, está fora da ordem da graça. E o que nós precisamos fazer é jejuar mesmo. É jejuar mesmo, é fazer penitência, é lutar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer assim, que desde o tempo de João Batista, tá Lucas capítulo 11, o reino dos céus é adquirido à força. E são os violentos que vão herdar. Violento de que forma? Batendo nos outros? Não. Violento contra o pecado, violento contra as paixões, violento contra a falta de virtude, contra o desregramento, violento contra o mundo. E muitas vezes a gente vê o mundo nessa decadência, por quê? Porque não se faz jejum, não se faz abstinência, não luta contra o mal, a gente já não acredita mais no inferno, a gente não acredita mais no pecado, a gente não se confessa bem, porque a gente não tem uma consciência de nós. E o primeiro passo que o jejum vai proporcionar entre eu e Deus é o conhecimento de mim, para saber o que de mim falta para eu receber de Deus. O que eu preciso tirar de mim para que Deus entre em mim? É o pecado, é a vanglória, é as doenças espirituais, os 7 pecados capitais. Mas eu só vou conseguir fazer isso a partir de uma coisa. Eu só vou fazer isso quando eu me conhecer. São João da Cruz vai dizer que tem 3 inimigos da minha alma. O primeiro e o mais comum é o demônio. O segundo é o mundo. E o mais poderoso sou eu mesmo. Eu consigo vencer o pecado, eu consigo vencer o mundo, é só eu sair do mundo. É só eu viver como Santo Antão no deserto. É só eu ir para uma comunidade e viver ali. É só eu ir para uma fraternidade e viver na clausura. É fácil vencer o mundo. Eu consigo vencer o demônio da mesma forma, fugindo da aparência do mal, fugindo do pecado. Fácil. E eu mesmo? Como que eu consigo? Somente me conhecendo eu vou conseguir me combater, que é o mais difícil, o mais doloroso e o mais sofrido. Santo Afonso de Ligório, ele tem um livro chamado Escola da Perfeição Cristã. É um livro que custa R$60, muito mais barato que um iPhone, muito mais barato que uma calça da Revanche, muito mais barato que uma película de celular, muito mais barato que muita coisa que a gente faz questão, muito mais barato do que um combo do Burger King, do McDonald's, muito mais barato pelo custo-benefício que ele vai nos trazer. E ali ele vai nos ensinar a como viver o jejum, a como nos conhecer e a como combater a nós mesmos, combater as nossas paixões. E uma das paixões
que nós vamos combater hoje é a gula. A gula. Então, o modernismo que adentrou a igreja pela teologia da libertação, pelo protestantismo que entrou dentro da igreja, gerou um câncer, que é relativismo. Vou dar um exemplo. Olha só, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB fala que eu e você, no lugar de fazer jejum na sexta-feira, a gente pode fazer uma obra de caridade, dar comida para os pobres. Aí tá certo, eu não preciso fazer jejum. Porém, eu ajudo os pobres, legal. Porém, mas e a mim? Como que eu ajudo se eu deixo de fazer jejum? Como que eu ajudo a mim? Olha o câncer que aconteceu. E aí as pessoas, para ter uma vida fácil, o que as pessoas fazem? As pessoas vão fazer caridade e come carne na sexta e não faz penitência. Sabe o que acontece? Que a mesma CNBB também escreve assim: se não tiver alguém para interpretar o dom de línguas, que ninguém reze em línguas. E por que a gente não obedece isso? Porque é gostoso, né? É prazeroso o carisma de rezar em línguas, porque alimenta o meu ego. Todo mundo vê que eu estou orando em línguas. Então, quando é para fazer penitência, eu não faço porque a CNBB falou. Mas quando é para mim orar em línguas, eu oro porque a CNBB não tem poder para isso. Olha como que isso gerou um câncer. Gerou um câncer na sociedade. O modernismo, as pessoas que não acreditam no inferno e tantas coisas mais. E para a gente falar sobre jejum, eu preciso entender uma coisa. Um mestre da teologia chamado Tomás de Aquino, ele já nos ensinou. Tomás de Aquino, ele já nos ensinou que existe um mandamento da igreja: se abster de carne, fazer penitência, conforme manda a Santa Igreja, que é todas as sextas do ano e as quartas-feiras de preceito, que é apenas a quarta de cinzas, e todas as sextas do ano, exceto se tiver uma festa litúrgica. Então, não é só na sexta-feira santa, não é só na sexta-feira da quaresma, é todas as sextas do ano eu preciso fazer abstinência de carne. Eu preciso, você precisa. Por quê? Porque a gente precisa regular a nossa alma. Eu preciso, você precisa. Então, é um mandamento da igreja. Mas, maior que o mandamento da igreja, é uma ordem natural das coisas. Eu tenho, por natureza, o corpo e a alma. Eu tenho por natureza. Com o alimento, eu alimento meu corpo. E com a penitência, eu alimento a minha alma. E muitas vezes, talvez, a minha e a sua alma estão morrendo de fome. Porque eu alimento mais o corpo. Faz o seguinte: separa os 2 cachorrinhos que você tem no fundo do quintal, amarra um na corda e deixa um solto. O que está na corda, você deixa ele sem comer e sem beber água. E o que está o que está solto, você dá comida faz isso aí durante um mês, durante 2 meses. Aí você me diz quem que vai morrer primeiro: o que foi alimentado e o que não foi alimentado. Para a gente entender a necessidade de jejuar, a necessidade de fazer jejum, de fazer penitência e buscar. Porque na ordem da minha natureza como ser humano, eu preciso alimentar as duas formas. As duas formas. Aquilo que Deus me deu. Eu fui gerado num corpo. Mas mais que isso, o meu corpo recebeu uma alma. O meu corpo vai acabar, vai virar pó. Do pó eu vim, do pó eu voltarei. Porém, a minha alma, ela volta para Deus. Ela volta para Deus, para o juízo. E depende de como eu tratei ela aqui na terra, Deus vai tratar a mim lá. Eu posso descer
passar pelo juízo direto pro Sheol, direto pro vale de lágrimas, pro fogo ardente, pro caldeirão. Então, já entendemos. Trocar por caridade é bom? Não, não é bom. Trocar por caridade é eu estar ajudando o meu próximo e esquecendo de mim mesmo. Devo fazer caridade? Devo fazer obra de misericórdia, obra de caridade, enterrar os defuntos, visitar os doentes, dar comida a quem tem fome, dar roupa a quem não tem o que vestir, dar bebida a quem tem sede. Tenho que fazer isso. Santa Teresa de Calcutá nos ensina, ela vai até além. Santa Teresa, lá na África, quando ela viu um viciado em cigarro que não tinha cigarro, ela dava até cigarro para os mendigos. Ela andava descalço no meio das pedras, mas ela dava o chinelo dela. Porém, Santa Teresa, ela era uma mulher de 8 horas de adoração ao Santíssimo, de comunhão diária. Ela era uma mulher de oração, de contemplação e de penitência. Por isso que ela alcançou o céu. Os dedos dela, se você procura assim no Google, fotos do pé de Santa Teresa de Calcutá, você vai ver o desastre que era o pé dela, de tanto andar descalço, por penitência. São Francisco de Assis, ele tinha como cama uma pedra grande e uma pedra pequena como um travesseiro. O corpo dele ele acabou cego de anemia. Ele acabou cego aqui na Terra. Mas ele ganhou uma visão espiritual tremenda por conta do jejum e da penitência. Ele não queria ter prazer de nada aqui na Terra, tanto é que ele jogava cinzas em cima da comida dele para não sentir nenhum prazer de se alimentar. E há uma tradição que ele recebeu o trono do maior anjo lá no céu. O trono que Lúcifer, quando caiu e se tornou Satanás, ficou vazio um trono no céu. E aquele trono está sentado São Francisco de Assis, por conta da oração, do jejum e da penitência que ele fazia aqui na Terra. Vou dar um exemplo de como o jejum é necessário para nós. Não é uma opção a gente jejuar. Vou colocar um negócio aqui nas minhas costas, está doendo. O negócio de jejum, a questão de jejuar não é uma opção. Vou dar um exemplo de opção. Vamos supor que o Regis, que é o cara mais rico que está aqui na live, o Regis, ele vai lá e compra, vai na concessionária, ele vai lá na BMW. Ele vai lá na BMW e ele escolhe assim, eu quero esse aqui. É esse carro aqui da BMW X, não sei das quantas, não sei o que lá. É esse carro aqui. Aí, fala assim, ó, esse aqui vem com airbag, vem com... Você prefere com airbag duplo, airbag só pro motorista, a cor da linha da costura do banco, você quer com DVD no encosto do carona, você quer com frigobar, você quer com videogame... Tudo isso é opcional. Mas o fabricante nunca vai olhar para o Regis e vai falar assim: você quer o seu carro com freio ou sem freio? Então, sabe, eu tenho uma opção de ser padre, eu tenho uma opção de ser casado, ou eu tenho a opção de ser um religioso, e eu tenho uma opção de ser um leigo celibatário. Porém, isso tudo é um acessório para a minha santidade, no grosso modo. Porém, não tem como eu escolher jejuar ou não jejuar. Eu tenho que jejuar, porque senão a minha alma vai ficar doente e o meu corpo também. É um remédio para o corpo e para a alma. Nós estamos na geração que menos faz jejum e a geração que mais tem obeso e problema cardíaco da história da humanidade. É um remédio para o corpo e para a alma. Então, eu entendo que o freio para o carro é uma necessidade obrigatória. Não é um acessório de luxo.
O jejum para mim, para você, não é um acessório de luxo. Não é para mim se tornar super-homem. Porque tem pessoa que fala assim, eu vou fazer uma pregação, então eu vou fazer jejum. Ah, eu vou visitar uma pessoa endemoniada, então eu preciso fazer jejum. Não, eu tenho que ter uma vida de jejum, não um pensamento de o dia que eu for fazer alguma coisa eu preciso jejuar. Eu participava de um grupo que toda vez que a pessoa ia pregar, ela falava assim, eu preciso me confessar porque amanhã eu vou pregar. Não, eu tenho que me confessar porque eu tenho que estar limpo. Porque se eu bater o carro e morrer, eu tenho que estar fora de pecado mortal, senão eu vou para o inferno. Se eu não pensar nessas coisas, eu vou parar. Não adianta mais a caminhada, não vai mais na igreja, fique em casa. Hashtag fique em casa. Eu preciso olhar para a minha situação, para a minha vida e pensar, jejum não é uma opção. Jejum é uma obrigação. Jejum é uma obrigação. É uma obrigação, senão eu vou morrer. Sabe? Eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu preciso cuidar da saúde da alma. Então eu entendo que o jejum é o freio. O jejum é um freio para minhas paixões. Quando eu faço jejum, eu organizo a minha vida inteira. Quando eu faço jejum, eu consigo ter controle do meu tempo, eu consigo ter controle da minha oração, eu consigo ter controle da minha vida sexual, eu consigo ter controle da minha fala, eu consigo ter controle da minha gargalhada, eu consigo ter controle de tudo, porque eu sou uma pessoa equilibrada, e quem me dá o equilíbrio é o jejum. Quem me coloca lá no carro a 80 por hora, se eu só tiver um acelerador e não tiver um freio, eu vou bater. Uma hora eu vou bater, eu posso estar a 80 por hora, 60 por hora na pista, uma hora esse carro vai ter que parar, e como que ele vai parar? O jejum se chama, o jejum para nós, o freio do carro é o jejum para nós. E o freio faz o carro ter a segurança. E o jejum para nós nos faz ter a temperança. Consegue acompanhar meu raciocínio? Eu consigo ouvir um amém de vocês? Então, eu preciso ter o jejum para mim ter a temperança. Por exemplo, uma pessoa que jejua com frequência é uma pessoa que vai se vestir bem, que vai conversar bem, que vai estudar bem, que vai ler bem, que vai fazer tudo bem. Uma pessoa que é desregrada no alimento, essa pessoa tem um grande apetite sexual. Ela não vai conseguir viver a castidade. Essa pessoa não vai bem nos estudos, porque uma pessoa muito gorda também é dificultosa de prestar atenção. Compreende isso? Uma pessoa que não se alimenta bem acha que tudo que se alimenta desregrado, acha que tudo é comida. Olha para a rua, o homem acha que toda mulher é comida. Desculpa falar isso. A mulher vai achar que todo homem é comida. Por isso que quando eu vejo uma pessoa que vem me falar que qualquer coisa, vixe, minha filha, já pode esquecer, eu não vou lembrar mais dessa frase não. Mas essa frase era minha. Depois eu vou deixar a live salva. Enfim, uma pessoa que você vê que qualquer piscadinha se apaixona e não sei o que, essa pessoa não está jejuando. Essa pessoa não está jejuando, o espírito dela morreu, só tem carne. E a carne alimenta os apetites da carne, que é o desejo sexual. Infelizmente, desculpa falar isso, acha que tudo é carne, sabe? Então, para eu ter uma vida equilibrada, por exemplo, eu acho lindo a mulher vestida de saia longa, de blusa modesta, quando vai à missa coloca o véu, chique no último, chique. Mas chega, aí você vê ela sentada, ela senta com as pernas arreganhadas. Essa mulher, ela dá risada exagerada, ela não tem a virtude da temperança.
ela não sabe se portar, sentar, ela não sabe se portar, ela não sabe conversar, ela não sabe o valor da mulher, porque uma mulher, ela nunca deve ir até um homem para paquerar, é o homem que tem que ir até a mulher. Então, quando você vê uma mulher que não tem essa virtude da espera, você percebe que ela está desregrada. Começa tudo pela alimentação, depois organiza toda a vida. Como o carro vai desacelerando conforme você vai pisando no freio, assim também você vai se organizando conforme você vai freando o carro do jejum. Você vai desacelerando a sua falta de virtude com a virtude da temperança, e o freio se chama jejum. O freio se chama jejum, não tem outro nome para o freio. Deixa eu consultar minhas anotações. A falta do freio no carro, a falta no freio do carro nos leva a um acidente fatal. A falta do freio no alimento nos leva a um acidente fatal. Por quê? O freio do carro serve para parar. O freio do jejum serve para a gente parar. Por exemplo, se eu como demais, como. Uma vez minha mãe fez uma carne muito gordurosa e mandou para minha tia. E minha tia é um bolinho. E a minha mãe falou assim, mas toma cuidado, porque você não tem colesterol? Aí a minha tia falou assim, tenho e muito, mas eu vou comer mesmo assim. Quer dizer, tá caminhando para a morte, sabe? Eu conheci um rapaz que estudou comigo, e ele tinha uma diabetes muito alta. E o médico falou assim, você não pode com doce de jeito nenhum. Ele foi e tomou uma lata de leite moça. Adivinha onde que ele está morando hoje? Espero que no céu. Enfim, então a gente vê que quando a gente come aceleradamente, sem freio, o que acontece? Sem temperança, o que acontece? Eu estou levando o meu corpo para a morte. E quando eu olho uma pessoa que tem muito apetite sexual, ela está caminhando para a morte. Tudo tem que ter um tempero. Serve para quem está casado isso. E desculpa quem está namorando, que está na live aí, ou quem pensa em casar, que o que você menos vai fazer no casamento é isso. O que você menos vai fazer no casamento é isso. Então tenha isso em mente. Se você pensar em casar só para fugir da fornicação, você já é um derrotado. Eu penso em casar logo para me sair do pecado, você já é um derrotado. Esse namoro já era para ter terminado fazia tempo. E reze pro freio do carro funcionar, para você não bater num guarda-rei e morrer em estado de pecado mortal. Então, entenda bem, a comida comer é pecado? Não. Fazer sexo é pecado? Não. São dois apetites carnais, né? Porém, o alimento foi feito para o corpo e o sexo foi feito para a vida. Não existe vida sem alimento, mas também não existe vida sem sexo. Imagina se todas as pessoas do mundo parassem de comer. Exatamente o que aconteceria com a humanidade? Ia ser extinta a nada. Não tinha mais nada. Reduzida a zero. E se todos os habitantes da Terra resolvessem ser todos padres e freiras, não ia ter mais sexo no mundo. O que aconteceria com a humanidade? Morreria. E o que aconteceria? E o que aconteceria se todo mundo resolvesse comer e beber exageradamente? A humanidade inteira seria obesa, as academias iriam fechar, os iFood iriam lotar, só que não ia ter mais entregador por causa que o peso deles ia ser tão grande que infelizmente as motos não iam suportar. Ia todo mundo morrer. E se todo mundo reduzisse a nossa vida a Sodoma e Gomorra, sexo, o ser humano não ia aguentar, ia morrer também. Então, aquilo que me faz bem pode me fazer mal.
se não for na dose certa. Os médicos dizem que um cálice de vinho é bom para digestão antes da refeição ou após a refeição. Mas um galão de 5 litros de vinho, o que aconteceria? A embriaguez. Certo? Então é necessário a gente fazer jejum para o corpo e para a alma. Certo? Alguém tem dúvida sobre jejum? Se tiver, pode fazer perguntas aí. Agora eu vou entrar numa outra coisa aqui. Como fazer jejum? Como eu devo fazer jejum? Primeira coisa que eu preciso falar para vocês. Se eu fizer jejum, porém de má vontade, eu não vou ter virtude nisso. Vai ser um peso. As regras do jejum vou passar já, Luiz. Então, se eu fizer jejum de má vontade, eu não vou ter virtude nisso. Eu vou estar sendo desvirtuado, porque eu vou ter raiva, vou ter ira. Tem gente que faz jejum e só fica reclamando e tem o prazer de falar para os outros: nossa, estou jejuando hoje, estou com uma dor de cabeça aqui por causa que eu estou sem comer. Cara, a Bíblia é clara. Quando fores jejuarem, perfume o rosto, troque de roupa, passa um Rexona, sabe? Um limão, se não tiver Rexona, passa um limãozinho para ficar cheirosinho, bonitinho. Aparece de sorriso, feliz por estar oferecendo algo a Deus para sua salvação. Você oferece algo a Deus que vai servir para a sua própria salvação. Olha que coisa boa. E ajuda. Eu vou dar uma dica. Eu fiz um jejum de Daniel, fiquei 21 dias só de legumes. Sabe o que resultou isso? Eu emagreci uns 12 quilos. Nem lembro mais, faz uns 2 anos isso. Emagreci, fiquei fininho, fiquei bonitinho, sabe? O jejum, se a gente fizer na proporção certa, o que acontece? Acontece que a nossa feição melhora, o nosso corpo melhora. O limãozinho foi boa. Enfim, então eu preciso, para ter eficácia no jejum, eu preciso saber que o jejum precisa gerar virtude em mim, não tristeza. E outra coisa, todo santo, se a live cair, eu vou entrar no celular da Luana no mesmo Instagram, porque eu tô com menos de 10% aqui de bateria. Não vão embora. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. 33 minutos. Enfim, eu preciso gerar virtude, não tristeza. E a virtude dos santos era a alegria. Os santos eram alegres por fazer isso. Eles eram alegres em todas as coisas. Os santos não eram aquela pessoa que ficava carrancuda. Menos Padre Pio, né? Que Padre Pio dava umas cordadas na cara dos outros. Arrebentava. Então, eu preciso saber que para mim fazer o jejum, eu preciso saber que eu tenho que fazer com alegria. Porque Deus gosta daqueles que dão com o coração aberto. Certo? Voltando ao sexo desenfreado. O que acontece com a pessoa que faz o sexo desenfreado? Um cansaço físico, cansaço mental, acontece uma burrice e muitas vezes essas pessoas que fazem o sexo exagerado, infelizmente, eles fazem da maneira errada, com a pessoa errada, no momento errado, fora do matrimônio. Começou com gula, viu? Então eu devo fazer jejum com o coração aberto para mim frear essas coisas. Eu não devo... Vamos lá. Quando eu devo jejuar, gente? Primeira coisa, eu preciso conhecer o meu temperamento. Eu preciso conhecer o meu corpo. E eu preciso conhecer as minhas atitudes, a minha personalidade.
Eu conhecendo a minha personalidade, eu sei que muitas vezes eu tenho muita vaidade, eu tenho muita prepotência, eu tenho arrogância, eu quero me aparecer. E como que eu mato a minha carne? Isso é tudo desejo carnal, de vanglória. Eu devo jejuar nesse momento. Nossa, achei que eu me apareci demais, vou jejuar. Nossa, achei que eu comi demais, preciso jejuar. Aí eu achei que eu tô com muitos desejos sexuais, eu vou jejuar. Meu irmão, não adianta, eu atendo gente todos os dias, casais de namorado, direto as pessoas me procuram, até casais com matrimônio já me procuram e falam, mas eu não tô aguentando esse negócio. Eu não tô nem aguentando esse negócio. Às vezes a mulher tá na gestação e o marido não compreende aquele momento. Às vezes o casal de namorado não sabe que não é tempo para isso. E como que eu vou vencer isso? O pecado, alguém já dizia isso, que não sou eu. O pecado é a única batalha que a gente só vence fugindo. Alguém disse isso em alguma hora do mundo. Então eu preciso fugir. Como diz a Bíblia, foge do pecado como se foge de uma serpente. Então quando eu sei que eu estou com muito desejo sexual, o que eu faço? Então eu vou lá e jejuo, durmo no chão, tomo banho gelado, pego a disciplina e lasco chicotada nas costas, amarro o cilício. Um rapaz chamado Jailson de São José do Rio Preto, ele me deu uma dica quando ele ia para casa da namorada dele, ele amarrava um cilício na cintura. Quando ele ia abraçar ela mais forte um pouco, quando ele tá querendo abraçar a namorada, o cilício furava a barriga dele. Aí ele sabia que tinha que pular fora. É uma técnica. Usa cilício. Você que tem namorada, tem namorado, usa cilício no namoro. E Maíra. Enfim, técnicas para namorar, mas o jejum da carne, o jejum de alimentos. E como que funcionam os jejuns? Eu vou dar as fórmulas de jejum como o Luiz pediu. Se alguém aí, a Daiane, a Maíra, alguém quiser ir anotando aí para colocar, eu vou falar sobre o jejum canônico, que é da igreja, o jejum... Existe o jejum parcial, que é tirar uma refeição inteira. Vou explicar. Tem o jejum total e tem o jejum a pão e água. E vou falar um pouco do jejum de Daniel, se der tempo, é claro. Então, o jejum canônico é o jejum da igreja. Antes de eu falar isso, eu vou lembrar uma coisa. Quem tem menos de 14 anos de idade e mais de 60 anos não são obrigados a fazer jejum pela igreja. A igreja não permite assim, fala que eles estão desobrigados, mas se quiserem fazer algumas pequenas penitências, pode fazer. Só para você ficar morrendo de vergonha da sua alma, eu vou falar de um homem chamado Domingo de Gusmão. São Domingo de Gusmão, meu santo de devoção é o cara. São Domingos. Com 6 anos de idade, ele descia do berço e dormia no chão duro de madeira, em penitência pelos pobres pecadores. E você não tem coragem de tirar um alimento para comer, tirar a carne na sexta-feira. Se estivesse tudo junto, dava para falar assim, olha para quem está do seu lado e fala assim, eu tô com vergonha de você. Gente de Deus. São Domingos, com 6 anos de idade, ele fazia penitência. Padre Pio, com 3, 4 anos de idade, ele já falava com Nossa Senhora, fazia penitência e buscava a santidade e queria ser frade. Com 3, 4 anos de idade. Quem somos nós na fila do pão? Então, o jejum canônico é simplesmente você tomar café da manhã, você almoçar uma pequena quantidade
e à tarde, à noite, você fazer uma pequena refeição que, se juntar o almoço e a janta, não deu uma refeição inteira. Esse é o jejum canônico, que a igreja diz que qualquer pessoa consegue fazer. Enfim, assim, qualquer pessoa sadia. E se a pessoa tem um problema que não pode se alimentar, não tem jeito, né? Ou que tem que se alimentar com mais frequência. Enfim, existe um jejum chamado parcial. Jejum parcial é esse. Você toma café da manhã, você tira ou o almoço ou a janta e não come nada no intervalo. Como que funciona esse jejum? Essa tosse não é Covid, tá? Já fica a dica. E não vou transmitir para vocês também. Então vamos lá. Eu tomo café, ou eu tiro o almoço, ou eu tiro a janta. Porém, eu vou dar uma dica. Se eu for jejuar amanhã dessa forma, eu vou jantar daqui a pouco. Agora é 15 para as 10. Eu vou comer mais ou menos às 10h30. Aí eu fico 10h30, 11h30, meia-noite e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 9 horas sem me alimentar. Certo? Pensa. Eu tomo café. Aí eu almoço. Vamos supor que eu comi meio-dia. Aí eu não posso jantar, porque eu almocei. Eu não posso jantar. O que eu faço? O que vai acontecer comigo? Meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 horas da manhã. Sabe quantas horas deu sem comer nada? 19 horas sem comer nada. O que pode acontecer com o meu organismo? Gastrite, úlcera, hérnia de hiato que eu tenho. Você entende? Então o que eu aconselho? Vai fazer jejum parcial? Então faz assim. Toma café da manhã. Não almoça. 8 horas, 9 horas da noite, janta. E reza. Assim, o seu organismo ainda vai ter como se sustentar. Certo? Tem um outro jejum, só que daí tudo isso você vai fazer conforme você vai caminhando. Porque a gente não começa no supino reto puxando 90 kg de cada lado, né? Eu, quando comecei fazer academia, eu puxava supino reto 10 de cada lado, um peso de cada lado. Enfim, vamos lá. Existe o jejum absoluto, que daí já é um nível grande. Não, vou falar primeiro do pão e água. O jejum a pão e água, o que faz? O jejum a pão e água é assim. Eu acordo, se eu tiver fome, eu como um pedacinho de pão, pedacinho pequeno. E depois de 30 minutos, eu tomo um copo d'água. Quando eu sentir fome de novo, eu como um pedacinho de pão. É para sofrer mesmo, é sofrido. E água. Não faça igual um fundador de uma comunidade aí chamado Rodrigo, que quando eu comecei a caminhada, eu queria fazer jejum a pão e água. Eu comprei um pacote de pão de forma e toda hora eu lascava pão, então eu não sentia fome, então não tinha jejum, não tinha sacrifício. Vocês entendem? Então, é um pedacinho. Outro dia a Luana viu que tinha uma irmã, uma freira, falando no Instagram, e ela tava batia forte no pão. Então isso aí não tem jejum, não tem sofrimento. Então, você tira um pedacinho de pão e 30 minutos depois você toma água. Por que disso? Porque se você comer o pão e tomar água por cima,
O pão é massa, é trigo, é fermento. Ele fermenta dentro do seu estômago. Pum, vira uma bomba. Te dá úlcera ou gastrite. Então, eu como um pedacinho de pão e eu tomo água depois de 30 minutos. Certo? Nunca os dois juntos. Existe o nível hard. Aí eu tomo um café da manhã, 7 horas da manhã. Acordei e tomo café da manhã. Aí eu vou comer no outro dia 7 horas, café da manhã, 24 horas. Ou eu posso fazer isso em 12 horas. Eu tomo café da manhã, 7 horas da manhã, e 7 horas da noite eu tomo outro café e durmo. Sem alimento pesado. E vou falar agora do jejum de Daniel. Quem é Daniel? Daniel é um profeta, está nas Sagradas Escrituras. E nas Sagradas Escrituras vai dizer assim: eu, Daniel, pelejei na Bíblia do Peregrino, vai falar por 21 dias. Algumas Bíblias vai falar 3 semanas, que vai dar na mesma. Então Daniel pelejou por 21 dias e foi respondido pelo Senhor. Então, quem quer fazer um jejum assim que vai dar bom pra caramba assim pra sua vida espiritual, faz um jejum de Daniel, sabe? Eu tô em dúvida se eu vou ser freira ou se eu vou casar. Faz o jejum de Daniel e pede a resposta de Deus. Deus vai falar com você. Ah, mas eu tenho em dúvida se eu faço uma faculdade ou faço outra. Faz o jejum de Daniel. Que Deus responde. Grandioso. Deus é grandioso. Deus responde mesmo. O que consiste no jejum de Daniel? Simplesmente, você come legumes e frutas durante 21 dias. Certo? Mas Daniel comia grãos. Porém, feijão e arroz aqui no Brasil é tradição. Então você tem que tirar tudo que é tradição. Então você pode pegar uma aveia, uma banana, picar um mamãozinho, um melão, bater e tomar esse shake. Você pode comer uma mandioca cozida. Rapaz, quando eu fiz o jejum de Daniel, eu fiquei uns 2 meses com raiva de mandioca. De tanto que eu comi mandioca. Batata doce você pode comer. Sabe, beterraba, quiabo, maxixe, abóbora, tudo isso que é gostoso pra caramba, alface, você pode comer tudo, menos carne, arroz, McDonald's, menos tudo que é normal da gente comer, carne, ovo. No jejum de Daniel que eu fiz, eu comi ovo. Mas por que eu comi ovo? Porque quem me ensina, eu aprendi com o Moisés Rocha. E ele fala que se você tiver muita fraqueza, já passou lá 15 dias do seu jejum, você come um ovo durante a semana. Certo? Então, pode perguntar, Dai. Será que vem hoje a pergunta? Minha internet deve estar ruim. Vai escrevendo aí, enquanto isso eu vou falando. Ah, já chegou? Inclui, eu ia falar isso mesmo. Como é um jejum, como é uma penitência grande de Daniel, o que acontece? Quando é uma penitência grande de Daniel, o que acontece? Acontece simples assim. Eu vou batalhar por algo, 21 dias corridos, então conta sábado e domingo, é penitência, não é um jejum absoluto, eu vou comer. Então, por causa que quem faz jejum, normalmente é você não fazer jejum no domingo, porque é bíblico também. Porque perguntaram para Jesus, por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus não jejuam? Ele falou assim, porque o noivo ainda está com eles, e
chegará a hora que eles vão que eles vão jejuar, mas enquanto eles comungam da presença do noivo, então eles estão em festa, não em luto. Para traduzir isso, domingo é dia do Senhor, é a nossa Páscoa semanal. Nós estamos na presença de Deus. É o dia de cultuar a Deus, é o dia de ir à missa. Então a gente não faz jejum, não costumamos fazer jejum no domingo, não é normal. Então, porém, o jejum de Daniel é uma penitência. Então, por ser penitência de Daniel, você não pula domingo. Existe um herege chamado Leônidas que pulava, né? Mas não é o certo. O certo é, por quê? Às vezes eu faço assim, pego segunda-feira, quando chega no sábado eu tô firme no jejum. Aí no domingo eu como comida normal. O que acontece? Eu vou ter preguiça de retomar o propósito na segunda-feira. Então é melhor que eu faça os 21 dias corridos. Passa mais rápido e se você for pular os domingos, no final você vai ter 3 dias a mais. Sabe? Então aí já não vai dar 21 dias corrido. Já vai dar 24 dias. Então por isso, no jejum de Daniel você tora o pau todos os domingos, se tiver dia santo, feriado, não importa. Se vão fazer churrasco. Eu fui em churrasco e comi só mandioca. Foi na época do chá de panela nosso. Eu fui no chá de panela e tive que goiar para as coisas lá e tomar suco. Normal. Lembrando, né, que vai fazer jejum de Daniel, você não vai tomar Coca-Cola, né? Vai tomar coisas naturais, da terra. A Coca-Cola vem da terra, mas passa também pela indústria, né? Então, procura fazer as coisas da terra. Alguém tem alguma dúvida sobre o jejum? Algum jejum? Falei do jejum parcial, jejum canônico da igreja. Falei sobre o jejum de 12 horas, jejum de 24 horas, pão e água. Falei de jejum de Daniel. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando, quando eu posso jejuar? Eu posso jejuar assim, no máximo, estourando assim, por favor, gente, 3 vezes na semana. No máximo. Para não correr risco de saúde. Mas eu quero fazer toda semana. Então faz 3 dias de jejum. E nos outros dias da semana você come menos, mas come. Sabe? Porque para não prejudicar a saúde do corpo, porque a gente tem que alimentar a alma, mas também o corpo. Lembrando que comer não é pecado. E também o livro Um Olhar que Cura também vai nos ensinar, o Padre Paulo Ricardo vai nos ensinar também como também equilibrar tudo isso. Como eu devo comer? Alguém tem uma dúvida como eu devo comer? Até eu me sentir saciado? Até o paladar não aguentar mais? Não. Eu devo colocar uma porção de alimento que eu ainda tenho que sair da mesa com vontade de comer mais, sem estar 100% saciado. É assim essa é a quantia que eu devo colocar de alimento. Porque senão é minha carne que vai mandar em mim, não é eu que vou mandar nela. E isso tudo pode, por exemplo, cada dia aplicar um tipo de jejum, né? Pode. Geralmente quando eu fazia jejum assim, aqui agora eu tenho anemia, né? Então eu não posso fazer as loucuras que eu fazia antes. Eu fui um cara de muita penitência, né? Eu passei uma quaresma inteira dormindo no chão de contrapiso, só com travesseiro e um edredom. Sabe? Então eu fui uma pessoa de muita penitência. Só que o meu corpo está sofrendo por conta disso. Então eu começava assim. Na segunda-feira eu fazia o jejum da igreja, café, almoço e janta. Na terça-feira eu comia arroz, feijão e dava minha carne para os companheiros de serviço. Na quarta-feira eu fazia o jejum parcial. Eu tirava o almoço.
Na quinta-feira eu comia normal. Na sexta-feira eu não comia nada. Eu passava 12 horas em jejum. Tomava café da manhã e só jantava meia-noite. É assim que eu fazia. Você pode escolher a modalidade de jejum que adequa à sua saúde. O mesmo São Francisco de Assis, no leito da morte, me chega 2 anjos, olha para ele e fala assim: Francisco, se tivesse cuidado da saúde, teria salvo mais gente. Então temos que cuidar do nosso corpo também, não só da alma. Os frutos dessa vida equilibrada eu vou ter uma sexualidade sadia quando solteiro e quando casado também, porque existe castidade para casado. Inclusive o Cristiano já pode devolver meu livro, né? Então eu vou ter uma castidade bem feita, eu vou ter um domínio próprio bem feito, eu trabalhando a temperança no alimento, eu vou ter a temperança na minha paciência, na minha inteligência, na minha memória, no meu modo de vestir, no meu modo de rezar, sabe? Na minha organização, por exemplo, tem gente que quer fazer jejum, é bom eu tocar nesse assunto também, que é importante. Eu vou fazer jejum, aí eu acordo 11 horas da manhã, cara, você perdeu meio dia de jejum. Não tem tempo. Se você quer salvar a sua alma e acorda mais que 7 horas da manhã, eu tenho pena dela. Devolveu não. Vem com essa não. Na minha casa não tá. Mas vamos lá. Então, se eu quero salvar minha alma, eu tenho que acordar 7 horas da manhã. Padre Pio dormia meia hora por dia para que rezar rosário. Padre Pio rezava 134 terços por dia. Faz a conta, quantas Ave Maria vai dar? Multiplica por 50 aí. Fora as 3 do início. Então, o que eu quero falar para vocês? Acordem cedo. O jejum vai fazer você ter um equilíbrio na sua vida inteira. Nos seus compromissos, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, no modo de se portar, no modo de se conversar, no modo de dirigir no trânsito. Eu não imagino uma pessoa que faz jejum e penitência e tenta organizar a vida mostrando o dedo no semáforo, por exemplo, para os outros, correndo atrás dos outros no trânsito por conta de alguma fatalidade, xingando. Eu não consigo imaginar a pessoa que faz jejum fazendo isso. E não adianta eu fazer jejum se eu não tiver um propósito de oração. Agora, por exemplo, eu vou tirar o almoço. O que eu fazia na hora do almoço? Comia. O que eu posso colocar? Eu posso colocar 1/3 na hora do almoço. Coloco 1/3 no lugar da oração. Toda vez que eu sinto fome, quando eu estou fazendo jejum, eu rezo uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Então tudo isso vai fazer com que a gente cresça nas virtudes. E uma coisa também que é importante, o jejum é para eu matar a minha carne, certo? Então se é para mim matar a minha carne, então algo morre em mim, o homem velho. Então, o que seria bom eu meditar? Por exemplo, eu vou fazer um jejum na segunda-feira. Então, eu vou guardar esse dia para mim pensar o dia inteiro na minha morte. Eclesiástico no capítulo 6 vai dizer assim: pense todos os dias na sua morte, no seu fim, e jamais pecareis. Jejum sem oração é passar fome. Mas jejum com oração, mas sem meditar na vida, também é passar fome e rezar em vão. Então eu devo jejuar, rezar e pensar na minha morte, sabe? Pensar como que está a minha vida de virtude, sabe? Pegar
no dia de jejum eu pegar aquele Gálatas no capítulo 5, os frutos do Espírito e as obras da carne, e ver o que eu tenho de Espírito, o que eu tenho da carne, é pegar os 7 pecados da capital e meditar os 7 pecados capital na minha vida, para eu ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter, através do jejum. Vocês entendem isso? E isso gera fruto de santidade. Gente, eu sou apaixonado pela renovação carismática. Eu nasci na renovação carismática. Eu nasci em Pentecostes. Eu nasci no fogo. As pessoas tocaram na minha cabeça, oraram em línguas, eu repousei e eu levantei um novo homem. Isso aconteceu comigo, de fato. De fato aconteceu comigo. Foi até o Marcelo do Face a Face que, num seminário de vida da Associação GC, ele pôs a mão na minha cabeça, o fogo desceu, adormeceu minhas pernas, eu repousei e depois levantei. Quando eu levantei eu já estava no sacrário, nem sei como que eu cheguei no sacrário. Foi uma experiência carismática que eu tive que mudou a minha vida, e eu creio em tudo isso. Porém, o dom de cura, dom de libertação, dom de restauração, dom de profecia, dom de língua, nenhum desses dons vai me levar para o céu, mas a minha vida virtuosa vai. Então, aqui dentro dos apóstolos da rainha, eu nunca falei sobre os dons carismáticos, nunca falei, mas eu falo sobre vida de santidade e de penitência. Padre Pio nunca orou em línguas, está no céu. São Felipe Neri nunca orou em línguas, está no céu. Santa Teresa de Calcutá nunca orou em línguas, está no céu. Mas todos esses, o que eles fizeram? Praticou virtude, praticou jejum, penitência e oração, e busca do sagrado, comunhão diária, joelho no chão. Isso fez eles subirem para o céu. Orar em línguas não leva ninguém para o céu. Curar as pessoas, graças a Deus, eu tenho um ministério muito frutuoso de pessoas que voltam da igreja através de uma visita minha, pessoas que são curadas no hospital. Quantos são os testemunhos de pessoas que saíram do espiritismo por conta de conversas nossas? Graças a Deus eu tenho muitos testemunhos para dar. Até na minha casa, a minha mãe foi curada da perna, que o médico falou que ela nunca mais ia andar, através de oração. Mas tem uma palavra que Deus fala assim, Jesus fala assim: porque afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas Senhor, não fomos nós que expulsamos demônios em seu nome, que curamos, que fizemos isso, fizemos aquilo. Não importa o que você faz para Deus, importa como você vive para Deus. Entenda isso. Então tenha uma vida virtuosa. Não faça jejum para expulsar capeta de ninguém. Porque uma coisa que eu sempre falo, tá até ouvindo o Eudes falar agora há pouco numa live. Não tem problema. Não existe problema algum no demônio que possui o corpo de uma pessoa. O problema está no demônio que possui a alma, na falta de fé, na falta de esperança, na falta de caridade, no distúrbio de bipolaridade, na depressão. O demônio opera na alma da pessoa, só que a gente se preocupa só naquele demônio que geme dentro da Igreja Universal. Desculpa até falar isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar a nossa vida. Ser uma pessoa obediente, buscar as virtudes mesmo, as virtudes de santidade, sabe? O que levou Dom Bosco a ser Dom Bosco? O que levou Padre Pio a ser Padre Pio? O que levou São Francisco Xavier a ser São Francisco Xavier? O que levou Paulo Apóstolo a ser Paulo Apóstolo? Deixa eu falar um negócio. Mas tem dons, carisma, não sei o que, BBB. Legal. Um homem chamado Lázaro morreu. Jesus foi lá e ressuscitou ele. O que aconteceu com Lázaro depois que ele morreu? Ele foi martirizado, mataram ele. Ele teve uma morte pior que de doença. O que eu quero dizer com isso? Os sinais, os prodígios, eu não tenho dúvida. Outro dia eu testemunhava com meus irmãos que eu fui abastecer o carro estava com o tanque cheio, nem eu sabia como, e o ponteiro está quebrado. Então, as graças que acontecem na nossa vida, mas isso aí não tem proporção com aquilo que espera comigo lá no céu, lá na Shekinah, lá na glória de Deus. Tem um trono esperado, sabe? Tem um coro angélico esperando para cantar quando eu subir as escadarias do céu, mas eu só vou conseguir subir as escadarias do céu se eu for santo. Não tem outra escapatória. Eu preciso ser santo, e para eu ser santo eu preciso me conhecer, e me conhecendo eu preciso me combater, porque o demônio é fácil, o mundo é fácil, mas eu mesmo preciso ser sinal de salvação.
Eu olho para uma pessoa, eu olho para a vida da tia Dirce, finada tia Dirce aqui da Gessé, eu olho para aquela mulher fez mudar a vida de muitas pessoas. Ela foi o céu na terra. Eu olho para Padre Júlio Maria de Lombardi, ele foi o céu na terra. E eu e você somos chamados a fazer o céu na terra. E por começar pelo jejum, pela oração, pela penitência, pela mudança de vida. Se não for dessa forma, não adianta. É em vão. Ah, Senhor, mas eu fiz live para o seu povo. Mas não rezou no secreto, não adorou em silêncio, só se aparecia, ia no sacrário, tirava foto para mostrar para os outros que estava rezando, fazia jejum e postava que estava fazendo jejum. O que adiantou? Acabou o mérito. Ah, mas eu usava uma corrente grossa de Nossa Senhora. Tô nem aí. Ah, mas eu usava véu na missa. Tô nem aí. Cadê a sua santidade? Sua santidade é no silêncio, é no secreto. É onde ninguém vê, no esconderijo do Altíssimo. Onde você fica sobre a sombra do Onipotente. Ali sim, cairão 10.000 à sua esquerda, 1.000 à sua direita, mas tu não será atingido. Sabe? Essa é a mística. Sabe? Você tem tempo, às vezes, de sobra no Facebook e no WhatsApp. Faz um propósito com Deus. Faz um exame da sua vida. E viva uma vida virtuosa. Eu acho que eu já falei demais, falei 1 hora e 6 minutos. Alguém tem alguma dúvida sobre jejum? Sobre alguma coisa? Se alguém tiver alguma dúvida, fala aí pra gente encerrar essa live. Que eu prometi que eu ia falar durante 30 minutos e eu tô 1 hora e 6 aqui. E a vontade era falar mais ainda. Ninguém mais tem dúvida? Então vamos fazer uma oração. Lembrando que hoje nós vamos ter uma live 3 horas da manhã de novo. Se tudo der certo o Wilds vai entrar na live também. Pra gente rezar pelas pessoas que estão com Covid e também sobretudo pela vida do Davi do Metanoia. Renata! Então quer dizer que tá melhorzinha já dá pra viver uns 3 dias. Como assim pode fazer jejum normal? Me explica, Daiane, o que seria um jejum normal? Explica, Dai. Não seria assim algo assim normal, né? Porque você tá em festa. Porém, você pode o quê? Começar a equilibrar os seus apetites. Fazer aquilo, o jejum da igreja, canônico, você pode fazer. Isso aí você pode. Agora fazer um jejum absoluto, a penitência e tal, não seria o mais normal. Alguém mais tem alguma dúvida? Podemos rezar pra gente ir descansar um pouquinho para 3 horas levantar de novo? Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento. Queremos agradecer a presença de Deus que permitiu que essa live acontecesse, que a graça do Senhor viesse até nós e pedimos a graça do Espírito Santo que possa nos sustentar e que nós possamos fazer propósitos, ó Deus Todo-Poderoso, para melhorar a nossa vida, emendar os nossos erros, mudar o nosso passado pecaminoso em um futuro virtuoso para a Tua honra e para a Tua glória. E que Nossa Senhora possa ser o nosso sustento, a nossa proteção. Salve Rainha,
Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salva. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como que é, Luiz, de dormir no chão? Você pode fazer, assim, tudo com moderação. Tudo com calma, com cautela, para você não machucar seu corpo, mas oferecer algo agradável a Deus. Gente, dá uma olhada como que se assiste uma live. O celular tá na live, ó. É mistério isso, né? Ó, repousou. Shiri alabare, 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 alabare. É um mistério. Repousou mesmo, hein? Gente, então, até a próxima. Obrigado por estar presente aqui conosco. E até às 3 da madrugada para quem estiver acordado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria Santíssima.